O novo filme de terror Baghead chegou nos cinemas e a gente vai te contar tudo o que você precisa saber antes de assistir esse novo filme aí, então, e te contar se vale ou se não vale a pena, e falar a sinopse e tudo mais, e sem spoiler algum. E aí, será que Baghead é bom? Bora lá! Fala galera, Everton na área, e olha só, hein, eu já fiquei todo espiado lá depois que já saiu o nosso primeiro filme aí de 2024 do gênero de terror, Mergulho Noturno, e foi aquilo lá, né? E aí, se tu não viu a nossa resenha, clica no link aí e vai lá dar uma espiada, viu? Vale a pena. Isso aí já deixa a gente meio assim, né? Será que vai ser um outro ano cabreiro aí, meio ruim pros filmes de terror? Então, mas voltando aí pro Baghead, bora então conhecer um pouquinho a sinopse desse filme e eu vou te contar rapidamente o que ele se trata. A Iris aí é uma jovem que está passando por dificuldades financeiras e sim, ela é interpretada aí pela Freya Allan, a nossa querida Ciri aí de The Witcher. Quando ela herda do pai uma propriedade em Berlim, assim, toda podre de velha, caindo nos pedaços, um bar lá velho que é a Cabeça da Rainha, o nome do bar. Junto com esse bar, vem uma inquilina aí meio peculiar, né, que é a Baghead. Uma bruxa que é capaz de incorporar os mortos. Quando ela começa então a meio que comercializar a bruxa aí para aqueles que buscam, né, os dons da bruxa para falar com os mortos e tal, as pessoas estão em luto, né? E nesse momento que ela começa a vender a bruxa então e os serviços dela, a conta vai chegar em certo momento para todo mundo, né? Como já era de se esperar. Outra coisa também que é de se esperar é que tu vá assistir aquele filmão que acabou de estrear aí na rede Cineflix Cinemas, que o pessoal aí é de qualidade o serviço e já passa na Bombonier e pega uma pipoquinha aí pra te ajudar então a curtir esse filmaço. Tem vários produtinhos também lá que tu pode escolher, torto e direito, é bem variado, o atendimento é de qualidade e o pessoal é nosso parceirão aqui do canal e nos forneceu os ingressos aí para te trazer em primeira mão essa resenha da Baghead. Então, quando pensar em cinema, não pensa duas vezes, corre para a rede Cineflix que tem sempre uma promoção te esperando e é top o negócio. O diretor da vez é o Alberto Corredor, que também dirigiu o curta de mesmo nome Baghead de 2017. Veja bem, né? O filme ele tem 1h35 e o Baghead, o curta, tinha apenas 15 minutos. Então, para tu transformar um curta que deu origem ao filme, né? Dentro desse processo todo, tem que manjar aí dos molejos cinematográficos para fazer com que a coisa fique bem bonita, bem estruturada dentro de 1h30. Tu vai esticar 15 minutos em 1h30, né? E para evitar que o troço vire uma enrolação, uma encheção de linguiça lá, né? Mas o nosso diretor aí, o Alberto, não fez isso. Tanto personagens quanto o próprio cenário, assim, ao redor dos personagens, é muito pouco explorado. A base por baixo deles, assim, a história dos personagens, pra gente conhecer um pouco mais, né, e começar a se apropriar do filme ali, né, criar um certo afeto ali, assim. Se imaginar um negócio, não rola. A guria praticamente não pega nada que tem no cenário, é tudo decorativo, tudo nada que possa dar uma mexida ali na história, tornar o troço interessante, a gente começar a fazer correlações, mas isso pode ter a ver com aquilo. Não tem isso, né? A única coisa que é um pouco mais interativa é a questão das fotos mesmo, que estão nas paredes, que a câmera passa e conta um pouco das histórias ali e te dão algumas pistas do que tem por vir, mas morre aí mesmo. Mas numa coisa, o Alberto fez bem. Ele ressaltou então o patriarcado aí da época, né? E ele chega um momento que ele quebra esse patriarcado ao inserir então a Iris na história ali, porque ela recebe então esse local ali como uma herança e ela tem que gerenciar esse processo. Então isso dá um contraste bem bacana na história ao longo das coisas que elas vão se desenrolando depois ali. Sem falar que também na hora de contar a história da bruxa, né, o background da bruxa, assim, eles começam a usar jogos aí de gravuras, né, antigas ali e tal, aquelas preto e branco, desenhadas à mão, né, que dão muito um aspecto assim de um curta, né? Imagens estáticas que não tem muito movimento, não tem animação, dão ideia de curta ou então um documentário, algum vídeo, né, do YouTube, alguma coisa desse sentido assim, que tem várias produções para aí que a gente pode conferir. Mas eu acho que para um filme, né, uma produção cinematográfica, eles poderiam ter pego isso que funciona bem para curta e retrabalhado e colocado no filme com uma produção cinematográfica mais parrudona, sabe? Daquelas de ficar bonitona na tela. Jump scare? Não. Tensão na poltrona? Não. Baghead cai na mesma questão que os outros filmes porque é mais do mesmo que já tem por aí. O CGI, ele é sim muito similar ao que já se tem, não é ruim, mas também não é um exemplo de um grande filme de terror.
ele fica dentro desse poço aí da normalidade. Porão, na verdade, é a grande cenário assim, do filme, onde se passa grande parte do filme, e ele também é extremamente pouco explorado, né? Mas ele tem lá seu ar sombrio sim na história, então fica uma coisa interessantezinha aí. Se eu fosse te resumir a história de Baghead em poucas coisas assim, seria dizer que Baghead é quase que um irmão separado no parto aí de Mergulho Noturno e de Fale Comigo. De Fale Comigo veio a história muito parecida, porém com grande potencial aí de dar certo e de ser atrativo para o público. Um artefato, ou nesse caso uma bruxa, que fala com os mortos e te traz consequências na altura da tua ganância ou desejos sombrios que a pessoa está buscando. De Mergulho Noturno, os erros e fracassos daquela produção que assombram os filmes de terror dos últimos anos, também assombram Baghead, que é a simplicidade e o padrão de sempre. Nossa conclusão curta e grossa, direta e reto, é que Baghead é mais do mesmo, ele cai no padrão de sempre, ele não vai mudar muita coisa, é o que a gente já vê por aí, e nossa avaliação aqui da taverna é de que ele vale uma estrelinha só aí no nosso ranking de 5 stars, então não é lá grandes coisas, mas se tu tá afim de ir pro cinema pegar um filme de terror só pra, né, dar uma aproveitada aí, ver um filmezinho diferente, com um pouquinho de susto aqui e ali, que não é lá grandes coisas, vai ver Baghead. Está esperando uma grande coisa, uma história, né, descomunal, vai mudar um negócio da história aí, do rumo do terror? Não vai ser dessa vez que a bruxa dos mortos lá vai encarnar um bicho que vai fazer isso acontecer. Se curtiu essa resenha, deixa o like pra nós aí no vídeo e te inscreve no canal e ativa o pingolinho aí do sininho para não perder nada do nosso conteúdo. E já vai nas redes sociais, @TavernaDinoChef, que lá eu tô lá com o Dino nos bastidores, tem toda a nossa produção, o pessoal interagindo, a gente compartilha stories, a gente tá sempre dando atenção. Aquele abraço e te vejo na próxima. Tchau!